Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Não existe evangelho sem cruz. Não existe. O mesmo Senhor Jesus que diz: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É o mesmo que diz no livro de Lucas, capítulo 9, a partir do versículo 23. Está escrito assim: dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou a causar dano a si mesmo? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Que o Espírito Santo possa falar ao seu e ao meu coração. Que possamos verdadeiramente buscar não apenas as mãos do Senhor, mas buscar a sua face, buscar ter intimidade com Ele, buscar ouvir a sua voz, porque, como nós sabemos, a vontade dEle é sempre boa, agradável e perfeita. Ela é sempre o melhor para a sua e para a minha vida. E se nós colocarmos em pauta que quando a nossa vontade for contrária à vontade de Deus, que a vontade dele prevaleça, certamente nós teremos uma vida mais que abundante aqui na terra, em nome do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã, muito bom dia. É com grande alegria que estamos aqui mais uma vez no nosso projeto Sábado com Pai, trazendo sempre uma palavra do coração de Deus para o seu coração. E que você possa, em nome de Jesus, estar aí com seu coração aberto, porque temos certeza de que Deus falará o seu coração em nome de Jesus. Muito obrigado a você que madrugou conosco. Certamente, você não veio aqui por acaso, você não veio aqui para ver o irmão Niltinho, para ver o nosso irmão Heber, e nem para ver o pastor Jean Brandão, que é bênção, que é o homem de Deus que vai trazer a mensagem para o seu e para o meu coração nesse dia. Nós temos certeza de que você só acordou cedo, ou você só está diante desse vídeo, é porque você quer ouvir algo do coração de Deus para o seu coração. E Deus vai honrar a sua fé. Deus vai falar não aquilo que você quer ouvir, não aquilo que eu quero ouvir, mas sim aquilo que precisamos ouvir, para que a nossa caminhada seja frutífera e que para que possamos ouvir naquele grande dia: vinde benditos do meu Pai. Foi para isso que o Senhor Jesus veio, para destruir as obras do diabo e para que possamos nos reconciliar com o Pai. Nós que estávamos mortos em nossos delitos e pecados, o Senhor Jesus, na eternidade, já sabendo que sozinho nós não conseguiríamos, Ele veio para que nós tivéssemos a oportunidade de novamente sermos chamados filhos e filhas de Deus, filhos e filhas do Deus Altíssimo. E ao aceitarmos o Senhor Jesus como nosso único Senhor e Salvador, nós nos tornamos filhos, deixamos de ser criatura e nos tornamos filhos. Que você e eu possamos tomar posse da nossa condição de filhos, também com as nossas atitudes, que possamos realmente sermos, como diz a palavra, pequenos cristos, que onde formos as pessoas possam ver Jesus em nós. É fácil? Claro que não. Mas com o Espírito Santo, aquele que habita em nós quando aceitamos Jesus Cristo como único Senhor e Salvador, Ele faz a obra. E aquele que começou a boa obra na sua e na minha vida, Ele é fiel para completá-la até o dia da volta de Cristo Jesus. Aleluia! Muito obrigado a você que tem entrado no nosso canal, a você que tem compartilhado, a você que tem orado por esse projeto. Obrigado aí ao grupo, do Projeto Sábado com Pai aí no WhatsApp, os irmãos e irmãs que intercedem por nós, que oram por nós.
Que Deus possa abençoar a sua vida também poderosamente, em nome do Senhor Jesus. E agora vamos chamar os nossos convidados, o nosso irmão Heber, que vai estar ministrando louvor, e o nosso amigo, nosso pastor Jean Brandão, que também vai estar conosco nessa manhã, cultuando ao Senhor e trazendo a palavra do coração de Deus para os nossos corações. Jesus, irmão Heber, bom dia. Bom dia, Paz do Senhor Jesus, bom dia a todos. Está aguardando o pastor Jean chegar aí. Irmão Heber, nos conduz em adoração enquanto o pastor Jean chega, depois a gente volta com ele, tá bom? Fica à vontade aí, Deus abençoe. Tá, se você puder tirar o seu som, parece que está dando um delay. Tá saindo legal o som aí? Tá me ouvindo bem? Amém, aleluia. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Escutas quando clamo e acalma o meu pensar, me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti, confio em ti. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar, me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti, confio em ti. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Nada é impossível para ti, nada é impossível, nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos, nada é impossível para
ti nada é impossível. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Não há outro igual a ti. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora,
vida te adora. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. A cada dia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. E a cada dia vou viver, rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. A cada dia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, eu vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Aleluia. Eu procurei em outro lugar, e outras pessoas, em tantas coisas. Eu procurei em outro lugar, e outras pessoas, em tantas coisas, mas descobri seu rio em mim e transbordei do teu amor, sinto fluir seu rio de vida. Sinto fluir seu rio de vida. Outras pessoas, em tantas coisas, eu procurei
coisas, mas descobri que eu vivo em mim, me transformei do teu amor, sinto fluir teu rio de vida. Sinto fluir teu rio de vida. Quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar, sinto fluir teu rio de vida. Sinto fluir teu rio de vida. Aleluia, receba, Senhor Deus, o nosso louvor, Jesus. Sai do nosso coração para ti, que é digno de toda honra, de todo louvor, hoje e para sempre. Amém. Amém, amém. Você que sai do outro lado, Weber, vamos estar orando nesse momento. Muitas das vezes nós queremos ouvir a voz de Deus, mas não paramos, não pedimos a Ele que verdadeiramente fale aquilo que precisamos ouvir. Vamos estar orando. Senhor Deus, maravilhoso Pai, obrigado a Deus por essa rica oportunidade, ó Deus, obrigado a Deus porque o Senhor tem suprido todas as nossas necessidades, ó Deus amado. Muito obrigado, Senhor Deus, porque podemos enxergar, falar, ouvir, andar. Meu amado, muito obrigado porque a Tua graça está sobre as nossas vidas, ó Deus. Muito obrigado, Senhor Deus, porque mesmo que falte alguma coisa, Senhor Deus, no andar, enxergar, falar, ouvir, Senhor Deus, nós sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas, Pai. Nada, Senhor Deus, está oculto aos olhos do Senhor. E como Pai amoroso, Pai, nós sabemos que o Senhor cuida de nós em cada detalhe, Senhor Deus. Que o Senhor possa estar tocando no coração desse irmão, dessa irmã. Que o Senhor possa estar trazendo paz, ó Deus, leveza, Pai amado, em nome de Jesus, Senhor Deus. Nós não sabemos, ó Pai, o que cada um passa, ó Deus. Mas o Senhor, Pai, que é onisciente, sabe o que se passa em cada coração, em cada mente, ó Deus amado. Ministra, Pai, ministra a paz do Senhor sobre nossas vidas. Ministra, Senhor Deus, a esperança do Senhor, Pai, que seja renovada em nossas mentes, ó Deus amado. Ah, Deus, que em nome do Senhor Jesus, ó Pai, a nossa fé, ó Deus, possa ser aguçada nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, ó Deus. E que possamos nos lembrar de que o Senhor reina sobre nossas vidas, o Senhor reina sobre nossas casas, o Senhor reina sobre nossos trabalhos, ó Deus. Pai, que tudo aquilo que for feito aqui, ó Deus, é para a honra e glória do Teu santo nome, Senhor Deus. Oh, Pai, muito obrigado mais uma vez. Obrigado pela vida do nosso irmão Weber, Senhor Deus, que está sempre conosco, Pai. Obrigado, ó Deus, pela vida de cada participante, ó Deus, cada homem, cada mulher, cada jovem, ó Deus, que já participou desse projeto, ó Pai, que onde cada um estiver, Pai, receba um toque da Sua graça em nome de Jesus, Senhor Deus. Obrigado, Pai, por aqueles que oram por esse projeto, ó Deus. Obrigado por aqueles, ó Pai, que investem, ó Deus, o seu tempo nesse projeto, Deus amado. Que também receba um toque da graça do Senhor, Pai, de forma diferenciada, Deus amado. Ah, Deus, tudo aquilo, Pai, que não for da vontade do Senhor, Pai, nesse dia, das nossas vidas, ó Deus, que caia por terra em nome de Jesus, ó Deus. Ajuda-nos, ó Pai, a caminhar, Senhor Deus, em sentido, Senhor Deus, a Canaã celestial, Deus.
E que o Senhor possa estar, Senhor Deus, limpando os nossos caminhos, ó Deus. Que o Senhor possa estar tirando, Pai, das nossas vidas, ó Deus, tudo aquilo que não provém do coração do Senhor, ó Deus amado. Pai, fortalece-nos, ó Deus, em nome de Jesus, ó Deus. Fortalece-nos, ó Deus, para vencer, Senhor Deus, esse mundo mal, Senhor Deus. Fortalece-nos, Senhor Deus, a vencermos, ó Pai, os obstáculos, ó Deus, em nome de Jesus. E fortalece-nos, ó Pai, para vencermos até a nós mesmos, ó Deus. Pois muitas das vezes, Pai, nós somos o maior obstáculo, Senhor Deus, em nossa caminhada. Ah, Pai, limpa, Senhor Deus, purifica-nos, ó Deus, purifica-nos para Ti mesmo, ó Deus. Porque a palavra do Senhor diz que sem a santificação ninguém verá o Senhor, ó Pai. E nós queremos ver o Senhor, Pai, nós queremos morar com o Senhor, ó Deus amado. Por isso, ó Deus, santifica-nos, ó Deus, purifica-nos, ó Deus. Que o fogo do Senhor, Pai, venha do céu, ó Pai, para queimar tudo aquilo que é lixo, ó Deus, tudo aquilo que é palha, ó Deus. Mas também que o fogo do Senhor, Pai, venha purificar, Deus, tudo aquilo que já é do Senhor em nós, ó Deus. Purifica, Senhor Deus, o nosso amor, ó Pai amado. Purifica, ó Deus, a nossa esperança. Purifica, Senhor Deus, a nossa vontade de estar com o Senhor, ó Deus. Purifica, Senhor Deus, tudo aquilo que é do Senhor em nós. A oração que fazemos, ó Deus, dando graças ao Teu nome, ó Deus. Em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Vamos estar chamando agora o nosso amigo pastor Jean. Irmão Heber, obrigado. Deus abençoe. Vamos estar chamando o pastor Jean agora. Vamos estar aguardando a presença do pastor Jean. Eu tenho certeza que vai ser bênção em nome de Jesus. Tá joia, pastor. O pastor Jean está com um probleminha ali, mas ele vai entrar com outro Instagram. Olá, bom dia. A paz do Senhor, pastor Jean, bom dia. Paz, que luta, varão. Mas graças a Deus, né? Deu para entrar aqui. Pastor, a gente tem 116 programas, né? E a gente sabe que quando a luta é muito grande assim, é porque o sobrenatural de Deus vai atingir lugares inimagináveis. Então, assim, fico feliz. Quando a guerra é grande assim, eu fico feliz. Porque eu sei que o nosso Deus vai nos surpreender de forma tremenda, em nome de Jesus. Pastor, sem mais delongas, fique à vontade. Se eu quiser se apresentar e tudo, e a palavra está com o senhor, tá bom? Deus abençoe. Obrigado, pastor. Ok, amém. Então, me apresentando, né? Meu nome é Jean Luiz Peroni Brandão, sou pastor aí da Igreja Metodista, já numa caminhada de 16 anos. Sou casado com a mulher especial chamada Lidiane Marília. Nós vamos ter aí nossa primeira filha, inclusive minha esposa é da região de Muriaé, não é? Aí de onde você transmite, cidade essa que eu gosto muito, né? Encontrei a minha preciosa aí, tem que amar a cidade. E eu quero, nesse momento, né, compartilhar um pouco da palavra do Senhor com vocês que têm nos acompanhado. Uma palavra para fazer você refletir um pouco sobre esse amor de Deus e como Deus busca
se encontrar, se relacionar com você a cada dia. E também percebermos, né, que às vezes, quando a gente tem uma decepção, às vezes, com Deus, na realidade a decepção não é com o verdadeiro Deus que é um pai, mas a decepção muitas vezes é com aquela imagem, aquela percepção, aquela ideia de Deus que nós criamos dentro de nós, que muitas vezes não corresponde com quem realmente é esse Deus que é um pai. E aí eu quero falar isso para você de forma bem breve e vou ler um texto bíblico aqui para nós conversarmos um pouco sobre isso. O texto que eu vou estar lendo é um texto de Mateus, que se encontra no capítulo 27, né, que fala no versículo 45, que fala sobre a morte de Jesus, aqueles momentos finais que Jesus estava ali na cruz. Então, Mateus, capítulo 27, versículo 45. Diz assim a palavra do Senhor: desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre a terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactano, que quer dizer: meu Deus, por que me desamparastes? E alguns que estavam ali, ouvindo isso, diziam: ele chama por Elias. E logo um deles correu para buscar uma esponja e, tendo embebido em vinagre, colocou na ponta de um caniço e deu-lhe de beber. Os outros, porém, diziam: vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, chamando outra vez, com grande voz, entregou o Espírito. Até aqui. É interessante que quando nós pegarmos esse texto que acabamos de ler, que fala sobre a morte de Jesus, e fizermos um paralelo com o texto de Marcos, nós vamos perceber que Marcos também tem um relato semelhante. E ele diz também que o Senhor clamou: Eli, Eli, lama sabactano, Deus meu, por que me desamparaste? Mas se nós formos também para o texto de Lucas, Lucas já não relata essa primeira parte, mas ele traz um relato que provavelmente é a fala que Marcos e Mateus diz que Jesus brada no final, que é: Pai, em tua mão entrego o meu espírito. E é interessante que João, que fecha os evangelhos, ele já não fala nem a fala de Marcos, nem de Mateus e nem de Lucas. Só declara que Jesus disse: está consumado. Então, quando nós começamos a olhar esses versículos, nós percebemos que há de um lado um Deus e de outro lado um Pai, né? Onde o Senhor Jesus fala desse Deus, né, que desampara, fazendo referência ali ao Salmo 22, né, que fala o Salmo sobre o filho, o Messias sofredor. E é interessante que até nesse Salmo, metade desse Salmo, o salmista fala daquele sentimento de agonia, de rasgar as vestes, da dor, da sensação do abandono de Deus, de como se Deus não estivesse ali para auxiliá-lo. E a outra metade do Salmo, ele fala daquele Senhor, daquele Deus que vem socorrê-lo, daquele Deus que faz uma obra na vida dele. Mas quando nós lemos esses textos, nós podemos perceber que há duas situações. De um lado, um Deus que diz... Jesus questiona: por que me desamparaste? De outro lado, um pai, que é um Deus, que Jesus fala: em tua mão entrego o meu espírito. E isso nos faz pensar, se nós olharmos para todas as escrituras, né, nós vamos perceber que esse momento da crucificação, ele remonta também, né, ao momento na qual Jesus, né, ele ali, né, faz uma nova aliança com o povo dele. Porque vamos lembrar que Páscoa faz referência à saída do Egito, não é? Então a Páscoa que eles estavam comemorando era justamente a libertação do povo do Egito, não é, para a terra prometida. É o que marca uma aliança, início de uma aliança ali, de uma transição. E aqui Jesus marca uma outra transição. Se nós olharmos ali no Êxodo, nós vamos perceber, não é, que ali é falado para poder sacrificar o cordeiro, passar o sangue no umbral, e aí o anjo da morte passaria por ali, e depois disso o povo seria liberto.
E é interessante que para chegar nesse ponto, Deus manifestou o poder, manifestou a glória dele em todo o tempo, e ali ele manifestou ali sinais e maravilhas para libertar o povo, depois manifestou sinais e maravilhas para alimentar o povo, tirando água da rocha, mandando ali o alimento do céu, a coluna de fogo para aquecer durante a noite, a nuvem para refrescar o dia. Ali, de todas as formas, Deus estava manifestando o poder dele. E no meio dessa caminhada, Deus quer se relacionar com o povo dele. Deus quer estar juntos com eles. Tanto que Deus vira para Moisés no capítulo 19 de Êxodo e fala assim: Moisés, prepara o povo, santifica o povo. Fala para o povo se santificar e chegar no pé do morro que eu vou falar com eles. E aí no Êxodo 20, Moisés recebe os 10 mandamentos e Deus começa a se manifestar para falar com o povo. Ali, né, diz que no pé do morro houve trovões, né? E ali Deus foi falando às pessoas, mas logo após aquele momento as pessoas temeram e disseram: Moisés, faz o seguinte, intermedia a gente, fica ali entre Deus e nós, porque nós sentimos que íamos morrer. Então Moisés passa a ser aquele intermediador, sendo que Deus queria se relacionar diretamente com ele, com cada um ali. E aí nos remete mais uma situação das Sagradas Escrituras, que se nós formos pegar ali de Gênesis a Apocalipse, nós vamos perceber o tempo inteiro Deus buscando se relacionar com o povo, Deus buscando caminhar ali com seus filhos, a obra de suas mãos, porque ele nos criou com a sua imagem, semelhança, ele nos criou para representá-lo nessa terra e compartilhou atributos dele conosco para podermos nos relacionar com ele, relacionar uns com os outros, para vivermos num relacionamento. O pecado que quebra tudo isso, o pecado que quebra a comunhão com Deus, o pecado que tira a nossa paz, o pecado que nos separa dos nossos semelhantes, colocando conflito, o pecado que nos leva a ter conflito com a terra, fazendo a terra sofrer e aguardar a redenção, assim como nós. Então, se a gente for olhar desde Gênesis, Deus quer se relacionar o tempo todo. Por isso, Deus de Abraão, Isaac e Jacó, porque era um Deus que se relacionou com Abraão, um Deus que se relacionou com Isaac, um Deus que se relacionou com Jacó, que Jacó vira Israel e é um Deus que relaciona com Israel, com aquela nação, e ele queria relacionar com cada um. Mas nós, nessa jornada, temos os nossos desafios dos relacionamentos, porque para relacionar com Deus, em muitos momentos precisamos de renunciar, de abrir mão. E o povo sentiu isso no pé daquele morro. Quando ali o Senhor se manifestou, ele disse: Moisés, intermedia, que senão nós vamos morrer. E o fato que eles conheceram, então, esse Deus que manifesta o poder na libertação, transformando, fazendo grandes sinais. Depois, eles caminham pela terra, caminham pelo deserto, chegam na terra prometida. Naquela terra prometida, eles ali, então, começam a se tomar posse da promessa, entrar naquela terra, mas eles olham as nações vizinhas e pedem um rei mais uma vez. Não é? Eles negam relação direta com Deus, porque Samuel, nessa época, estava fazendo esse papel, e eles pedem um rei, não é? Sendo que Deus governava por meio de Samuel e dos anciões. Então agora eles pedem um rei, mais uma vez eles estão dizendo para Deus: Deus, nós queremos um rei como as outras nações. Então agora, além de ter um intermediador entre eles e Deus, agora eles pedem também um intermediador para poder governar entre eles e Deus. E aí Deus, não é, atende contrário à vontade dele, avisa as consequências, mas atende. E aí nesse processo, eles conhecem agora o Deus da riqueza, o Deus que pega um povo nômade, instalado na terra, e faz deles uma nação de referência naquela época, com poder e riquezas, reconhecida em todos os lados. Então, nesse momento, eles conhecem o Deus da riqueza. Antes, o Deus do poder. Depois, o Deus da riqueza. Mas não reconhecem o Deus do relacionamento. Tanto que eles sofreram muito por isso. Foram para o exílio, para poder quebrar tudo e eles perceberem que Deus queria relacionamento com eles nessa jornada, nessa caminhada.
Então, quando nós podemos olhar agora com essa visão e olharmos para o texto de Mateus que nós lemos, nós vamos perceber que até os próprios discípulos que andavam com Jesus, as pessoas que estavam do lado de Jesus, tinham nele a expectativa do Messias, a expectativa do Messias guerreiro, daquele que viria, daquele que libertaria, daquele que tiraria ali Jerusalém da mão, não é, dos romanos, que viriam com espada, com guerra, e de repente vem um Jesus, um filho de Deus, que se relaciona com as pessoas, que caminha com as pessoas, que sente a dor das pessoas, que vai para a cruz, morre pela vida das pessoas, e não há aquela manifestação daquele Deus de poder. Mas, no meio daquilo, aonde ele declara o início do Salmo que diz: meu Deus, por que me desamparaste? Ao mesmo tempo que ele declara isso, um momento depois ele fala: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Porque Deus ali, por meio de Jesus Cristo, mostra uma transição da ideia daquele Deus do poder, do Deus da riqueza, para um Deus que é Pai, para um Deus que é relacionamento. E o grande desafio é que muitas vezes, assim como os discípulos, andamos com Jesus, mas nossos olhos ainda estão só naquele Deus do poder, no Deus da manifestação, no Deus dos sinais, no Deus da riqueza, no Deus que dá, no Deus que faz isso, no Deus que faz aquilo. O problema é que quando nós ficamos só olhando para este Deus, corremos o risco de nos decepcionar com Deus, corremos o risco de achar que Deus não está se importando conosco, que Deus não olha para nós. Corremos o risco de entrar numa relação com Deus, não numa relação íntima, de ser ali com Ele e Ele conosco, num só espírito, mas corremos o risco de entrarmos numa relação com Deus de utilidade, de interesse. Porque quando nós não nos relacionamos com Deus pela pessoa que Ele é, nós nos relacionamos pelo fazer, pelo trabalho. Porque aí a gente faz buscando reconhecimento, buscando ali o favor de Deus, e aí a gente pensa: eu tenho crédito com Deus porque eu sigo na igreja, porque eu faço isso, eu dou meu dízimo, eu sou isso, eu sou aquilo. Deus tem que me ouvir, eu tenho que ter crédito com Deus. Porque se Deus não me ouve, Ele não está me dando crédito. Para que eu faço tudo o que eu faço? Mas não é por aí. Quando pensamos assim, vamos começar a descobrir que nós estamos igualzinho ali os discípulos, igualzinho o povo, querendo relacionar com esse Deus de poder, querendo relacionar com esse Deus da riqueza, querendo relacionar com os benefícios desse Deus, mas não querendo relacionar com Deus vivo, que é um Pai, que está do nosso lado em todo o tempo. E o problema é que, olhando para a nossa sociedade que nós vivemos, relacionamento é algo desafiador. Porque relacionamento, para nós, na nossa sociedade, muitas vezes ele está pautado no que temos, no que fazemos ou no que aparentamos. Mas no final de tudo, né, fica aquele vazio, aquela falta de sentido, porque você se mata de trabalhar, você faz daqui, faz dali, tenta ser o pai ou a mãe, tenta ser o trabalhador, o amigo, tenta tudo, corre de todos os lados, mas no final bate aquele vazio, aquela tristeza e pergunta: qual o sentido disso tudo? Porque muitas vezes o amor que nós estamos vivendo, até na relação com Deus e nas nossas relações, não é o amor do relacionamento, não é o amor da convivência, mas é aquele amor da troca, daquele amor que eu faço algo para ter algo. Só que chega um momento que isso não resolve, isso não traz resposta. Assim como o povo aqui, chegou o momento que aquele Deus, o Deus do poder, o Deus da riqueza, o Deus que faz sinais e maravilhas naquele momento, não deu a resposta. Muitos achavam: lá, clama Elias. Outros, lá, salvou os outros, não salva a si mesmo. Aí vem as críticas, os deboches.
Mas Jesus ali estava mostrando para a gente de que mais do que um Deus que faz as coisas, sinais, poder, maravilhas, Deus é um Pai que quer se relacionar com cada um de nós na nossa intimidade, andar do nosso lado, nos confortando, consolando, nos fortalecendo, sendo um Pai. Esse nunca desampara. Esse nunca nos deixa. Esse está sempre conosco em todos os momentos difíceis, até porque, se nós formos olhar o que Paulo descreve em Romanos capítulo 8, que é um resumo de toda a nossa jornada aqui, Paulo diz que nós vemos ainda em parte que nós somos a manifestação dos filhos de Deus sobre esta terra, mas que ainda em parte que assim como a terra, nós ainda aguardamos a plena redenção. Mas enquanto estamos aqui, nessa relação com o Pai, temos o Espírito em nós e o Espírito intercede com o Pai junto por nós, pelos nossos sofrimentos e lutas enquanto passamos nesta terra e aguardamos a plenitude do retorno com Deus. Aí por isso que você, quando lê Romanos 8, diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, para que seja formada em nós a imagem e semelhança do teu Filho Jesus, a qual fomos chamados para um propósito. E aí nós vemos aqui Jesus. Nós fomos chamados para parecer com Jesus, para nos relacionar com o Pai, para nos relacionar uns com os outros e entendermos que temos um Pai, não só um Deus que faz todas as coisas, que pode me dar um carro, uma casa, que pode me abrir a porta de emprego, que pode me curar, que pode isso, que pode aquilo. Porque em algum momento esse Deus vai te deixar na mão. Mas o Pai, não. Ele vai estar lá. Ele vai caminhar com você. Ele vai atravessar com você toda essa luta, toda essa dor. E vai estar com você nessa jornada. Por isso que Romano diz: pois eu estou bem certo que nem morte, nem vida, nem anjos, principados, potestade, nada disso pode me separar do amor de Deus. Porque o amor desse Deus é um amor de Pai. E o que Jesus nos ensina aqui, nesse momento, é justamente esse Pai que está conosco em todo o tempo, fazendo uma transição de uma antiga aliança para uma nova aliança. A antiga aliança do Deus do poder, do Deus do que faz, mas que é a visão do povo, porque Deus o tempo todo está buscando relacionamento, para esse Deus que é um Pai que se relaciona na nossa intimidade e nós podemos ter intimidade com Ele. Tirando os intermediadores, que foi pedido pelo povo, tirando, não é? Aí então, esse meio, o homem para intermediar, entrando Jesus que nos dá acesso direto, tirando ali esse rei para nos governar e nos dando acesso direto ao Pai, que é o reino, restaurando em nós a autoridade, a relacionamento, não é, para que podemos então seguir nesta terra, fazendo a vontade do Pai. E entendermos que nunca estamos sozinhos, mas o Pai está conosco em todo o tempo. Até nos momentos mais difíceis, aonde o nosso eu, o nosso ego está sendo crucificado, aonde a dor está intensa, Ele está lá, caminhando conosco, forjando em nós o caráter de Cristo e sendo nosso companheiro, amigo, o Pai que está do lado em todo momento. E aí eu encerro essa fala dizendo o seguinte: se porventura você está triste, desanimado, se porventura você acha que Deus falhou contigo em algum momento ou está decepcionado porque orou e não teve uma resposta que era aquilo que você desejava, que você tem aquela sensação que Deus abandonou, eu quero te dizer uma coisa: olhe para o Pai. Não olhe só para o Deus que faça, mas conheça esse Deus que é Pai, que está contigo para caminhar com você, para consolar, confortar, para se relacionar contigo e revelar o seu grande amor, dizendo que aqui ainda teremos tribulações, mas nós devemos ter bom ânimo. Que aqui, ainda que o mundo seja difícil, que as lutas estejam grandes, nós nunca estamos sozinhos, porque o Senhor está conosco em todo o tempo. Para nós termos a certeza que até no meio das nossas maiores lutas travadas, o Espírito Santo intercede por nós. E para podermos declarar como Paulo, né? Quando eu estou fraco, eu estou forte, porque o poder do Senhor se aperfeiçoa na minha fraqueza. E assim
declarar: pois eu estou bem certo que nem morte, nem vida, nem principados, nem potestades, nem por forças do presente, nem do passado, do presente, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, que é o amor do Pai que nos acolhe em todo o tempo. Que Deus possa abençoar a sua vida nessa manhã, em nome de Jesus. Amém, pastor. Glória a Deus. Palavra maravilhosa para os nossos corações. Gratidão a Deus pela sua vida, tá, pastor? Sei que para chegar aqui a luta foi grande, mas como eu disse, eu tenho certeza de que onde chegar essa palavra nós vamos ver frutos em nome de Jesus. Pastor, eu queria, lógico, né, que o Senhor estivesse orando por nós, orando por aqueles que ainda talvez não se sintam filhos de Deus, filhos do Pai amoroso. Talvez venha no Deus apenas o Deus, como o Senhor falou, o Deus das mãos, né, que faz isso, faz aquilo, mas que o Senhor possa estar orando para que não só as pessoas que estão do outro lado, mas também eu, né, nós que estamos aqui também, possamos nos lembrar sempre de que temos um Pai, e que esse Pai nos ama, e que esse Pai cuida de nós, e que esse Pai está conosco na caminhada. É interessante, pastor, porque muitas das vezes a gente que tem uma certa caminhada já no Evangelho, a gente vê que muitas das vezes as pessoas esquecem que em Cristo Jesus o nosso Deus é o nosso Pai. E talvez por não ter essa visão de ser um filho de Deus, de que tem um Pai, segue vivendo uma vida de orfandade, né? Uma vida onde se desespera, onde sai dos caminhos do Senhor, onde muitas das vezes abandona o Evangelho, abandona aquilo para o qual foi chamado, porque esquece de que é filho do Deus Altíssimo em Cristo Jesus. O Senhor pode estar orando por nós, depois de impetrando a bênção, em nome de Jesus. Gratidão a Deus pela vida do Senhor, tá? Abraço aí a família, a esposa. O nenenzinho está chegando aí, glória a Deus. E muito obrigado, tá, pastor? Amém. Eu que agradeço a oportunidade, né? Vamos estar orando aí nesse momento. E só relembrando, né, para quem está entrando aí, quem viu aí o Instagram da minha esposa, é que o meu Instagram não funcionou, nem de jeito nenhum. Aí entramos com o da esposa aqui, né? Então vamos orar. Amém. Pai, nesse momento em oração juntos, com cada um que nos ouve, queremos aqui, Pai, glorificar e exaltar o Teu santo e poderoso nome. O Senhor ser aquele Deus, Pai, que nos ama, um Deus que busca nos relacionar, um Pai, Pai, desde a nossa criação, sempre desejou estar do nosso lado. E nós te glorificamos por isso, Pai. Pai, ao mesmo tempo que te glorificamos, pedimos, vem com Teu Espírito sobre nós, nos ensinar, Pai, aí nos fazer ver o Senhor como esse Pai, quebrando dentro de nós toda a orfandade, quebrando dentro de nós, Pai, todo o sentimento de abandono, de solidão, Pai, fazendo-nos descobrir esse relacionamento contigo que nos enche, que nos preenche, que nos restaura, que muda a nossa vida. Senhor Deus, nos ensinando a ver, Pai, ensinando a vê-lo como um Pai, não apenas como um Deus que faz as coisas, não apenas como um Deus que dá, não apenas como um Deus que manifesta a riqueza, não apenas como aquele Deus que uma hora pode nos decepcionar porque não vai atender os nossos caprichos, mas como aquele Deus que é Pai, que está do nosso lado, atravessando todos os momentos e nunca nos desampara, na qual podemos descansar o nosso espírito. Assim eu te peço, Pai, que você esteja abençoando a vida de cada um que nos ouve, ministrando a cada coração que aquele e aquela que nesta manhã estiver se sentindo triste, desanimado, que o Senhor possa visitar com o Teu Espírito e fortalecer e alegrar essa vida, dando, Senhor Deus, o ânimo e a coragem para continuar seguindo e descobrindo o Teu amor. Assim eu oro, Pai, e abençoo o dia de cada um, no nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e de ti tenha misericórdia e lhe dê a paz. Amém, pastor Jean. Muito obrigado. Deus continue abençoando o Senhor. Em nome de Jesus. Abraço a todos aí.
Espero contar com o senhor outras vezes, tá bom, pastor? Obrigado. Amém, de nada. Eu que agradeço. Deus abençoe também. Amém. Palavra maravilhosa aí que Deus colocou no coração do pastor Jean para compartilhar conosco. Que Deus possa continuar nos abençoando, nos fortalecendo, nos lembrando que somos filhos e filhas amados do Senhor. Possamos nos lembrar sempre que o nosso Pai jamais vai nos decepcionar. Quando nós colocamos, né, a nossa vida no altar do Senhor, o Senhor, como nosso Pai, jamais vai nos decepcionar. Que você e eu possamos ser filhos, filhos obedientes, filhos que buscam viver aquilo que Deus planejou para as nossas vidas. E certamente seremos mais que vencedores em Cristo Jesus. Gratidão a Deus pela sua vida que madrugou conosco. Também aqui aos nossos parceiros que entraram aí, pastor Jobim, nosso irmão Flavinho, que já trouxe a palavra outras vezes aqui, nosso irmão Tarcísio também trouxe palavra, já trouxe palavra aqui no nosso projeto. Obrigado a todos vocês que confiam, né, no Deus do nosso projeto. Não é confiar no nosso projeto, mas sim confio no Deus que fez esse projeto. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Até o sábado que vem, querendo Deus, trazendo sempre uma mensagem do coração de Deus para o seu coração, em nome do Senhor Jesus. Forte abraço a todos. Deus abençoe.